Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa Casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, queridos. Amém? Muito frio? Pouquinho, né? Também estamos no inverno, tem que ser frio.
Mas amém. Vamos orar, vamos dar início. E logo estaremos ouvindo a palavra, né? Deus vai falar conosco, que é gostoso, é bom. A palavra de Deus tem que trazer edificação. Às vezes eu fico pensando, a gente estava conversando um pouco aqui, da irmã Vilma, do irmão Nélio, a gente debatendo um pouco. O objetivo do Evangelho é levar as boas novas, fazer com que as pessoas elas saiam da visão mundana e possamos viver um novo. E esse novo, desde que eu comecei a pregar, o Senhor sempre me usou dentro da minha vida a ser transformado. Porque a natureza humana, ela procede o mal, né? Ela sempre vai tentar acabar com tudo aquilo que Deus fez. Eu comprei um comentário bíblico grande, estou lendo. Que coisa maravilhosa. E lá começa a falar sobre a Bíblia, sobre o propósito da palavra de Deus. E eu vou depois fazer um resumo de tudo isso para poder ministrar. E para nós crescermos. Porque o plano de salvação, ele é muito lindo, ele é maravilhoso. Quando eu até falo, quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sentaram para conversar, antes mesmo da fundação do mundo, Ele já planejou a salvação da minha vida e da tua. Ele já queria nos salvar. Ele sabia que o homem, por si só, ele iria... Porque o pecado é a desobediência às coisas que Deus colocou como corretas, como santidade. Deus não peca, Ele nunca vai pecar. Jesus não pecou, o Espírito Santo não peca, Deus não peca. E o pecado é tudo aquilo que é oposto, aquilo que o Senhor colocou como uma determinação, uma ordem, uma ética. São coisas que nos levam a coisas perfeitas. Mas o homem gosta, né? Do que é o errado. Você virar e falar assim, ó, você não pode pisar ali. É ali que você quer pisar. Né? Você já percebeu? Tudo aquilo que você não pode, você tem aquele... Parece que você quer experimentar aquilo para ver o que acontece. E o que acontece é a morte. Assim começou desde do princípio, né? Do pecado original. E esse pecado nos alcançou. Hoje não há ninguém que não tenha pecado. Ninguém, não existe isso. Mesmo que apareceu na vida, na história, né? Pessoas que vêm com outras teorias, mas não adianta. A palavra de Deus é muito clara. O apóstolo fala isso, a Bíblia fala isso. Mas eu quero orar e depois trazer um versículo e depois já passar a palavra que hoje quem vai trazer a ministração é o pastor Lírcio, para a glória do Senhor. Então, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, obrigado por esta hora de que paramos tudo para poder te louvar, te adorar e te bendizer. Queremos dizer que não há outro Deus além do Senhor e que o Senhor está no controle de toda a situação. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está na nossa vida, porque o Senhor é na nossa vida, porque o Senhor tem sido em nossa vida um instrumento maravilhoso, aquele que vem falar, aquele que vem ministrar, aquele que se faz presente. O Senhor é presente em nossas vidas, em nossos lares, em cada um. O que eu quero agora, Pai, é que nada e ninguém me tire do foco que é Cristo. Que nada e ninguém me leve a outra verdade que não seja a Tua palavra. Eu quero dizer, Pai, que o Teu amor nos alcançou de uma forma que o Senhor nos resgatou. Que o Senhor nos trouxe da morte para a vida. Hoje, Pai, a segunda morte não nos pertence mais. Mas o que nos pertence é o segundo nascimento. E é a partir deste outro nascimento é que eu consigo ganhar a vida eterna. Mas persistir, viver, permanecer no Senhor para alcançar esta vida eterna. E é isso que nós pedimos, que o Senhor possa, Pai, abençoar cada vida, cada irmão, cada irmã, cada lugar, este altar, esse lugar é teu. Se o Senhor não estiver aqui, nada disso adianta. Se o Senhor não permanecer aqui, isso daqui
não vai valer a pena. Não vai valer a pena esse tempo, não vai valer a pena a nossa luta, não vai valer a pena se o teu Espírito Santo não alcançar os corações e as vidas daqueles que estão hoje participando. E isso é fato. Porque, Senhor, falar da tua palavra é saber que o Senhor vai penetrar corações, é saber que o Senhor vai invadir mentes, que o Senhor vai fazer um novo nascimento, sim. Vai entrar e vai poder limpar e vai poder trazer para fora tudo aquilo que não vale a pena, tudo aquilo que nós estamos muitas vezes insistindo, mas nós temos que estar debaixo da tua unção e deixar que o Espírito Santo cuide das nossas vidas, cuide da nossa mente, porque a palavra de Deus ela é para nos ensinar, nos dar direção, limpar o nosso coração. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que não tem palavras, porque o Senhor é o Criador de tudo. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor nos criou para que possamos adorar a Ti e ser obedientes ao Senhor. Às vezes nós padecemos, colocamos a culpa, às vezes, naquilo que achamos que é culpa. Mas a maior culpa é quando a gente não consegue frear e dominar o nosso interior, o nosso ser. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é maravilhosa e eu sei que o Senhor vai falar com cada um e já está falando. Quebra agora todo principado, quebra agora tudo que não vem de Ti. Vem, Espírito Santo, falar conosco, abençoar as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele relata muito bem sobre isso. E nós temos, batido bem sobre a palavra de Deus aqui neste lugar, neste altar. Porque é necessário nascer de novo. O nosso velho homem, às vezes, ele ainda está aparecendo. Não há renúncia. Só a minha verdade prevalece. Só o meu querer tem que ser. Só isso tudo tem que morrer. A gente tem que deixar coisas de lado. A gente tem que entender que o nosso propósito aqui neste mundo é alcançar vidas através do nosso exemplo de vida. Sim, ficamos nervosos com muitas coisas. Às vezes nos alteramos, mas tem que ter esse controle. O autocontrole pertence a nós. Deixarmos o Espírito Santo agir em nós. Se nós deixarmos, seremos bem-aventurados. A palavra de Deus diz assim, lá em 2 Timóteo 3, versículo 16, toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Será que a palavra de Deus realmente tem sido instrumento? Ou vou melhorar, nós estamos lendo todo dia a palavra de Deus para que ela realmente mostre para nós o fim que ela é? Como diz aqui, fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Se não está endireitando e se nós não estamos fazendo o que é correto, é porque nós não estamos lendo a palavra. Ou a gente lê como um livro. Um livro, ele não é só um livro, é a boca de Deus. A palavra de Deus, ela vem falar do coração, sabe? São 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. Sempre focado em Cristo, no plano da salvação, desde o início até o final. E ainda no final vem mostrar um futuro glorioso para aqueles que obedecem a sua palavra. E mesmo assim, muitos não querem obedecer. Mas a palavra de Deus fala aqui, todo olho contemplará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos hoje que estão se opondo à verdade da luz de Cristo, um dia vai ter que se dobrar os joelhos diante dele. Um dia vai reconhecer que não há outro Deus. Mas aí, será que vai dar tempo? Porque no final haverá um grande tribunal.
até tem um hino, né? Grandes, fortes e pequenos, o juiz hão de encarar. E a Bíblia, lá em Apocalipse, fala que rico, pobre, grande, pequeno, todo homem vai estar diante de Deus. E ali vai ser colocado qual é o nosso propósito, qual foi a nossa função, qual foi o nosso ministério. Mesmo aqueles que não conheceram Cristo, Deus tinha preparado para eles algo bom. Lá em Jeremias 29:11 diz o quê? Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E isso é para qualquer um que se aproxima de Deus, para qualquer pessoa que aceite Ele como Senhor da sua vida. Deus tem o melhor. Ele consegue não te culpar pelos pecados, mas Ele te justifica. Isso não é porque garante que eu tenha que pecar e isto é uma aprovação para que eu peque. Não, eu não posso pecar. Mas se pecar, lá em João diz o quê? Há um advogado. Porque no momento que nós adquirimos o conhecimento da palavra, olha o que diz aqui. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Qual é a boa obra que eu tenho? Qual é a boa obra que você tem? Nós temos que entender que se estamos nesta terra é para fazer a diferença. O mundo quer nos avançar. A política, a economia, as filosofias vãs, tudo isso vem, televisão, tudo. Hoje é um banho de informação que entra e que se a gente não estiver firmado aqui, a gente cai. A gente é influenciado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar. Pastor Lício, por favor, mas enquanto o pastor Lício vai vir, já quero orar pelos dízimos, ofertas, pelas vidas que estão dizimando e ofertando. E o pastor Lício vai entrar com a palavra para a glória do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada momento, por cada vida que já ofertou, cada vida que colocou diante do teu altar as petições. Eu preciso, Pai, pedir perdão dos nossos pecados, dos meus. Às vezes a gente não entende muito, não. Mas uma coisa que eu entendo é que eu preciso ficar debaixo da tua obediência. Então, o que eu te peço é que o Senhor cumpra a tua palavra. Abençoe cada vida que dizimou, ofertou, as que estarão ainda dizimando e ofertando, as que estão pedindo portas. Que o Senhor venha, Pai, nessa hora, abre as janelas, derrama as bênçãos tais. Tu és um Deus de resposta, Tu és um Deus que fala. E eu creio no poder da Tua palavra, eu creio no poder da oração de um justo. Eu creio, Senhor, e eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Por isso, obrigado, Senhor, por cada vida que já ofertou e dizimou. Abençoe o pastor Lício, que estará trazendo a ministração, e que possamos ouvir o que Teu Espírito Santo pede. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, pastor Lício. Pastor, irmãos, aqueles que estão no YouTube, boa tarde de salvação, e os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós temos aqui a oportunidade, contamos com a ajuda mais uma vez do Espírito Santo, aquele que inspirou as Escrituras, usando os homens para transmitir a vontade e aquilo que Deus quis revelar ao homem. A Bíblia tem aquilo que Deus quis revelar ao homem. Se o homem quiser saber mais do que está na Bíblia, ele vai estar com problema, porque Deus é infinito, o homem é finito. Vamos meditar sobre o novo nascimento. João capítulo 3, versículo 3 e 5. Mas antes quero orar. Pai, Espírito Santo, Tu és o mestre que inspirou as Escrituras aos escritores. Espírito Santo é aquele que habita em nós, aquele que nos convence, aquele que nos ajuda, aquele que nos anima, aquele que nos faz sentir a presença de Deus, aquele que nos dá ânimo para lermos a palavra, praticarmos a palavra, nosso advogado, nosso guia,
Muito obrigado, Espírito Santo. Mais uma vez eu conto contigo para ministrar essa palavra. E aqueles que vão ouvir nesta tarde, possam ser impactados, possam ser tocados por essa palavra, porque quando abrimos a Bíblia, o Senhor vai falar conosco. Quando nós queremos ouvir Deus falar, é só abrirmos a Bíblia e ler. Lermos com atitude de respeito à palavra que foi inspirada por Ti, Senhor. Muitos se levantaram contra essa palavra, mas nenhum permaneceu, porque o Senhor mesmo disse, como está registrado na sua palavra, que o Senhor zela para que ela se cumpra. E essa palavra é de eternidade a eternidade, assim como Tu és Deus. Assim flui em mim a Tua unção, flui a Tua graça, Teu poder, para transmitir essa mensagem poderosa que veio do céu para nós nessa tarde, em nome de Jesus. Eu amo a Bíblia porque eu sou uma pessoa feliz, porque aprendi a ler a Bíblia e ainda estou estudando ainda, estou aprendendo, e ainda quando partir daqui para a glória, ainda vamos estar aprendendo nos pés de Jesus, né? É muito importante, que trabalha contra nós esquecimento, e então temos que estar sempre lendo, reciclando, né? João capítulo 3, versículo 3 e 5. Então, irmãos, a palavra de Deus se renova, né? Cada vez que a gente lê, ela leva para um caminho, um prisma diferente. João 3:3. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Aqui Jesus está falando com Nicodemos, né? Nicodemos era uma pessoa culta, pessoa de posses, nós vamos ver aqui na frente. Mas ele não entendeu, a pessoa que perguntou para Jesus como é que ele ia nascer, voltar de novo, nascer no ventre da mãe, né? Mas Jesus está falando no âmbito espiritual, né? Porque nascer da água, porque a água, um dos símbolos da palavra é água. O que é a água? A água serve para purificar, para limpar. E em que sentido que a água tem significado com a palavra? A palavra, ela purifica você do pecado, né? Nós vamos ler algum versículo aqui que fala que você pode ter, o seu pecado pode estar bem vermelho, como carmesim, como escarlata, mas o sangue de Jesus vai tornar branco como a neve, né? Então isso é maravilhoso. Do Espírito, aqui quando o Espírito de Deus, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, né? Nós que somos a igreja, nós falamos muito, vamos para a igreja, mas na verdade aqui é casa de oração, né? A igreja somos nós, a igreja ambulante. Porque a Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mão de homens. A igreja aqui, o salão foi feito por mão de homens. Agora, eu fui feito pela mão de Deus. Nós somos feituras da mão de Deus. Amém, queridos? Então, nós somos a igreja. Por isso que olha a importância sua, do seu testemunho. Porque onde você está representando Jesus, a igreja de Jesus. Então, vamos lá. Primeiro discurso de Jesus foi um profundo sermão teológico simples, sim, mas prático. Aquele que nasce só uma vez é o homem natural, tem seu crescimento parcial, não conhece as coisas de Deus, necessita nascer de novo do Espírito para ter vida espiritual. A necessidade do novo nascimento. O nascimento natural, o homem já nasce pecador. Romanos 3:23. Por quê? Nós descendemos da natureza adâmica. Adão pecou. Eva pecou. No quê? Pecado não é só matar, roubar ou prostituir. Não, pecado é tudo aquilo que desobedece à ordem de Deus. Deus disse para Adão: não coma da árvore do jardim. Lá, não coma da árvore do conhecimento. Então, esse foi o pecado que ele desobedeceu, né? Então nós herdamos essa natureza. Isso que Paulo fala, né? Fui concebido em pecado. Por quê? Herdamos a natureza adâmica, né? Se não nascer de novo, não entra no céu. O céu é, primeiro, lugar santo. Como se pode o pecador entrar lá se não se sente bem no culto?
né? Como é que você pode... Você está num culto a Deus, louvor a Deus, você não está se sentindo bem, como é que você vai entrar lá, na glória? O céu é lugar de glória e luz, como está em Apocalipse 21, 23. Essa cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz que vai clarear a Nova Jerusalém. Como ficar lá se rejeita a luz do Evangelho? Quando falamos do Evangelho, falamos da mensagem. E a mensagem é Jesus puro. De Gênesis a Apocalipse é Jesus. Então, Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, quando eu estou pregando o Evangelho, eu estou pregando Jesus, estou falando de Jesus, a pessoa. Porque não existe nenhuma outra religião em que o seu líder morreu pelos seus discípulos. Não existe nenhum Deus não existe nenhuma outra pessoa que ressuscitou no terceiro dia, a não ser Jesus. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós não estamos pregando religião nem placa de igreja. A igreja existe por uma forma jurídica, administrativa, mas eu sou a igreja. É onde eu falo de Jesus, prego a palavra de Jesus, leio a palavra de Jesus, pratico a palavra de Jesus, então eu estou vivendo o Evangelho. Faço minhas palavras do apóstolo Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é fácil, né? Porque a gente está sempre luta da carne contra o Espírito, né? Então é aquela guerra, né? A carne quer fazer tudo aquilo que é contrário ao Espírito. Mas se nós buscarmos em Deus, o pastor Cacá falou aqui que nós temos um monte de informação no mundo, mas se no tempo que você vive aqui no mundo, você ocupar o tempo disponível que você tem em orar, em jejuar e ler a Bíblia, nada vai te afetar, porque você vai estar alimentando a sua alma, alegrando o seu espírito com a palavra e se enchendo de Deus. Quando você está cheio de Deus, cria dentro de você uma aura espiritual que nada vai te atingir. Que o crente cheio de Deus é que nem fogo, né? Então já fica... Qualquer coisa que vinha de ruim já é queimado, já é destruído, né? A unção despedaça tudo. O crente que ora, jejua e busca Deus, ele é cheio de unção. E a unção despedaça tudo que vem contrário. Quer dizer, nenhuma ferramenta prospera contra a nossa vida, porque nós estamos cheios de Deus, estamos protegidos por Deus. C. Por que é necessário nascer de novo? O nascimento. Por quê? A habitação dos santos. Como ficou diante de Jesus Cristo? Como ficar diante de Jesus Cristo se você ignora a mensagem da cruz? Como ficar junto com os mártires, os apóstolos, a multidão, lavados com o sangue de Jesus? Temos no Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 15. Apocalipse 22, 14. Lá no céu nós vamos encontrar Paulo. Já pensou em encontrar Paulo, né? Moisés, Sansão, aqueles homens que batalharam, morreram, os apóstolos que morreram, pregando o Evangelho, os irmãos que morreram, os missionários que morreram, nossos parentes que morreram em Cristo, vamos encontrar com eles lá. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Depois de Jesus, eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque foi muito usado para escrever as epístolas, que é muito importante no nosso dia a dia, ainda mais no dia de hoje. O dia de hoje é muito importante. De santa culpação, os salvos cantam o novo cântico e entoam aleluias. Como se sentirá ali, se aqui vive na macumba, fuma, bebe, joga, adultera e mente? Como é que você vai morar lá na glória, se você pratica essas coisas aqui? Não tem como. Então, há necessidade de nascer de novo. O nascer de novo em Cristo. Muitos membros da igreja foram batizados quando crianças, mas ainda não nasceram de novo. Eu quero ler aqui Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, quando a criancinha, se ela é apresentada, batizada só com água, ela não tem entendimento do que é certo e errado, do que é pecado, do que não é. Não é? Por isso que ela necessita de nascer de novo. Essa é a mais antiga confissão da fé cristã. Vamos ver lá 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Muito importante nós lemos a Bíblia, porque não há quem possa contestar, ou, quer dizer, ficar de pé diante da verdade, se vir com mentira. 12:3. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo usado na igreja primitiva durante o batismo. A expressão Jesus é o Senhor leva em consideração a tradução do nome sagrado de Deus. E, portanto, impronunciável, que é, segundo a lei judaica, Iavé. Do hebraico antigo para o grego Kyrios, ou seja, Senhor, forma usada mais de 6.000 vezes na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Ao conferir a Jesus esse título, o apóstolo Paulo deixa muito claro que está atribuindo a Jesus toda a divindade de Deus. Sempre que as Escrituras se referem ao coração, não se restringem ao centro das emoções, não se restringe ao centro das emoções e sentimentos, mas igualmente ao centro da razão e da vontade de Deus. Não é o coração que bombeia o sangue, né? Está falando ali da região onde fica a razão, a vontade. O apóstolo Paulo ainda salienta uma outra doutrina de ouro do cristianismo. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e permanece absolutamente vivo hoje e eternamente. Nós temos muitas passagens na Bíblia que falam sobre, Jesus ressuscitado. Nós temos aqui, eu vou ler algumas passagens. No Velho Testamento, em Levítico 18:5, Deuteronômio 30, 12 a 14, Novo Testamento, 1 Coríntios 15:4, versículo 14 e 17, Atos 2, 31 e 32, Atos 3, versículo 15, Atos 4, versículo 10, Atos 10, versículo 40. Eu quero ler algumas aqui porque é muito importante. A Bíblia, ela é o livro mais antigo e o mais atual para nossas vidas espirituais. O mundo anda em confusão porque não obedece à palavra de Deus. Se estivesse se alimentando da palavra de Deus, não estaria em confusão, mas estaria sim na unção, Atos 3,15. Oh, glória. Irmãos, como é bom a gente ter liberdade de ter esse livro na mão, Quantos pais não podem ter a Bíblia que nós temos aqui? Possamos ter em quantas versões nós quisermos. Hoje tem tantos livros, Estava falando o evangelho para uma pessoa, eu falei, eu não entendo a Bíblia. Eu falei, mas olha, hoje, tanto material que nós temos, os irmãos antigos não tinham. Jesus usava os elementos da natureza, porque naquela época as pessoas não iam para a escola, não tinha professor, o ensinamento era verbal, não tinha escrita, Hoje nós temos muita escrita, hoje tem internet, você põe lá no Google, quero saber sobre salvação, põe lá a Bíblia, já dá todos os versículos da Bíblia para você, Então, vamos lá. Atos 3,15. Vós mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunha desse fato. Deus ressuscitou dentre os mortos. Atos 4,10. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno,
aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui diante de vós plenamente curado. Jesus curou aquele homem, né? Temos aqui ainda Atos 10, 40. Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto. Né? Então, muitos viram Jesus ressurreto, ressuscitado, seus discípulos. Né? Então, está aqui o versículo 40. Deus, entretanto, ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto. Olha, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolheram para esse propósito. Versículo 41, né? Por nós que comemos, bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Aleluia. Tem seus nomes no rol da igreja local, mas os tem no livro da vida? Será que você é membro de uma igreja, tem carteirinha, mas será que você está com o seu nome no livro da vida? Será que você está... Porque para nós mantermos o nome, nosso nome se está lá colocado no livro da vida, estamos de acordo com essa palavra aqui, ó, em obediência prática. Não é só lermos, não é só vir na igreja, nós temos que praticarmos a palavra de Deus. Temos que ser crente aqui, em casa, no trabalho, onde for, nós temos que estar dando testemunho de que nós somos cristãos. É? Crente não, é cristão. Há uma diferença muito grande de crente e cristão. Cristão é parecido com Cristo, né? Crente, a Bíblia fala que até o diabo é crente. Crente estremece, mas não obedece, né? Quando nós temos muitos evangélicos, são crentes, mas não são cristãos. Por quê? Não praticam a palavra como ela é, deve ser. Você quer analisar uma igreja, qual a doutrina que ela está, analisa segundo a Bíblia. Se ela não estiver de acordo com a Bíblia, está fora dos planos de Deus. Né? Então eu falo para as pessoas, se você for numa igreja que não prega a palavra, saia dela, porque Deus não está lá. Deus só vai estar na igreja, que essa igreja que tem, os líderes têm compromisso com a palavra dele. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Amém, queridos? Nicodemos, ele era um religioso, mas não salvo. Ele precisou nascer de novo. Nicodemos era um fariseu, extremamente respeitado, e é um dos principais integrantes do conselho de líderes judeus. Mencionando apenas no Evangelho de João, ele parece ter se convertido a Jesus. Porque quando Jesus falou na área espiritual para ele, é necessário nascer de novo, ele não entendeu, depois que Jesus explicou para ele. Família crente. Minha família é crente, por isso sou crente. Nicodemos era de uma família religiosa e boa, mas Jesus lhe disse: necessário vos é nascer de novo. Ele possui educação esmerada, riqueza. Essas coisas são boas, mas não salvam. Jesus não morreu em vão na cruz do Calvário. Amém, queridos? O que é o novo nascimento? É o plano de Deus para a salvação. É bastante compreensível para aquele que ouve a voz do Espírito Santo. Então, eu quero ler aqui em Hebreus, capítulo 3. Hebreus capítulo 3. É muito importante, irmãos, nós estamos todo dia lendo a Bíblia, porque a gente, assim como o nosso corpo físico precisa de alimentar o alimento diário para se fortalecer, nós precisamos se fortalecer, ainda mais hoje, né? Que existem muitos argumentos contrários à palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 7. Hebreus 3, 7. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje se ouvir a sua voz. Hoje,
Você está ouvindo a voz do Espírito Santo, você que está me assistindo, porque eu estou falando aquilo que o Espírito Santo inspirou, que foi as Escrituras. Os homens, 40 escritores aproximadamente, eles escreveram aquilo que Deus quis que fosse escrito. Porque, como é que, estamos estudando a palavra de Deus, perguntar como é que a Bíblia ela é intérprete de si mesma. Por quê? Existia só uma pessoa por trás, existia só uma pessoa dirigindo todos os escritores. Por quê? Eram pessoas de época diferente, profissão diferente, grau e cultura diferente. Mas a Bíblia ela é fantástica. Por quê? O Espírito Santo foi um inspirador, que soprou na mente dos escritores para que escrevesse aquilo que Deus queria que fosse revelado ao homem. Amém, queridos? Versículo 8. Não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. No versículo 15. Por essa razão é que se afirma, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Se não o compreendem os corações endurecidos, Irmão, aqui está falando o seguinte, a pessoa que tem a mente cauterizada, quer dizer, a pessoa, ela quer estar na igreja, mas está aqui, está com o pé lá fora. E ela vai perdendo a graça de Deus, ela vai perdendo o contato com Deus, Você viu no fogão de lenha, quando você põe a lenha lá, vai queimando, E conforme vai queimando, aquele restante da madeira vai se afastando. E ali vai indo e se apaga. Se o crente que aceita Jesus, porque a salvação é um processo contínuo, você tem que estar sempre, você não tem que tomar banho todo dia, para se purificar da sujeira. Assim é a palavra, você tem que ler a palavra todo dia, para se purificar do pecado, porque a Bíblia como regra, como uma régua, como um prumo, você põe o prumo na parede e vê se está certinho. Você quer ficar retinho dentro de Deus, você tem que andar na palavra, no prumo de Deus. Muitos não querem o prumo de Deus, só querem a bênção de Deus. Mas a gente tem que ser inteligente. Se você tem Deus, você tem tudo da bênção de Deus. Não vem só atrás da bênção que você não vai ter Deus. Mas se você tiver Deus, você tem a bênção. Você tem as promessas que te acompanham. Você tem a ajuda, você tem a proteção, você tem a graça, você tem poder, você tem autoridade. Tem a ousadia de Deus. Coisa melhor que essa, irmão, não tem no mundo. Tem aquele hino que o Zé de Paula canta, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi em aceitar Jesus. Mas não é só aceitar, você tem que aceitar e caminhar com Jesus durante a sua vida toda. Obedecendo a palavra. Vamos lá. Um cristão que não avalia e corrige a sua vida e comportamento à luz da palavra de Deus e dos conselhos do Espírito Santo, entrega-se progressivamente ao encantamento do pecado. Por quê? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o pecado está longe de você. Por quê? É como um imã. Se você conseguiu juntar um imã contra o outro, você não consegue. Se você está cheio de Deus, o pecado vai sair longe, vai passar longe. O diabo também, porque ele fala, não, aquele crente ele não posso, não. Aquele lá ele ora, joelho, não posso nem chegar perto dele, porque se eu chegar, eu vou tomar uma surra. Vou apanhar, vou ser preso, porque ele ora, ele tem autoridade, ele tem unção, não tem quem possa com esse crente aí, porque ele é cheio de Deus. Ele é servo de Deus Altíssimo, ele é luz. Eu sou trevas. Então a luz dissipa as trevas. Amém, queridos? Então, veja bem, se você não se entrega, você vai se encantando com o pecado que usa como anestesia da consciência cristã, a mentira. E com o passar do tempo instala-se na alma dessa pessoa uma crosta de insensibilidade ao Espírito Santo. E as pessoas usam a sua consciência e entram em profundo processo de cauterização como resultado da constância, ou seja, escravidão no pecado. É como se você colocasse um capacete na sua cabeça ou um fone de ouvido para não ouvir a palavra de Deus. Vai criando uma barreira, um impedimento. Você não fica mais sensível ao Espírito Santo.
Você acha que, não, isso aí tudo é permitido. Não, isso aí não tem problema. Nada tem problema. Tem sim. Se você analisar a coisa que a Bíblia fala que tem problema, tem. Quando a Bíblia diz que não é para fazer, não é para fazer. Amém, queridos? Então vamos lá. 1 Coríntios, vamos na palavra, porque não há argumento contra a palavra que possa resistir. Porque a palavra é o poder de Deus. 1 Coríntios 11, 28. Diz que eu amo essa palavra, oh glória a Deus. 11, 28. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira como do pão e beba do cálice. Examinar. É você falar assim, bom, dia de Santa Ceia, bom, Senhor, o que eu tenho de andar de acordo? Eu tenho praticado a sua palavra? É muito importante isso. Ninguém está livre de errado e cair. Cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas nós não podemos permitir permanecer no erro. Tem que abandonar o erro. Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Vamos lá. 2 Coríntios 13, 5. Examinai, portanto, as vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Irmão, muitas vezes nós passamos por prova, não é para nós ser reprovados, é para nós ficar mais firmes com Jesus, porque o homem tem a tendência do comodismo. Está tudo bem? Então eu vou orar menos, vou menos na igreja. Não, irmão, você tem que ter uma constância. Assim como você tem que alimentar o seu corpo de manhã, você toma um café, depois você almoça, janta. Assim é a palavra de Deus, você tem que orar de manhã, ler a Bíblia de manhã, ler à tarde, ler de noite. Então tem que ter uma continuidade. Tem que ter uma continuidade. Não pode deixar a crosta da preguiça, a crosta da incontinência, não ler a Bíblia. O crente que não lê a Bíblia, irmão, sinto muito, mas garra facinho para o diabo agarrar ele, levar, o pecado levar, o mundo levar. Mas o crente que é firmado na palavra, que nem eu tive sorte, não é sorte, eu fui chamado por Deus, escolhido por Deus, desde vindo da minha mãe, mas eu tive bons professores na escola dominical, ali na palavra. O crente firmado na palavra, irmão, ele tem raiz, como aquela árvore que diz a palavra, aquela árvore que está na beira do rio ali, na seca ela tem raiz, ela vai buscar água lá no rio, então ela fica firme, vem vento, vem tempestade, vem seca, mas está lá de pé. Assim é o crente que está enraizado na palavra, no evangelho, vem tempestade, vem doença, vem enfermidade, mas ele está dando glória a Deus, olhando para o autor e consumador da fé, e vai vencendo, porque em Cristo é vencer e vencer. Porque Jesus diz que nós teríamos tribulações no mundo. Nós temos tribulações da vida. Mas também existe um salmo maravilhoso, 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas Deus nos livra de todas. Oh glória! Por isso que eu não saio desse time de Jesus. É um time de vencedor, irmão. Não tem conversa. Não tem conversa para Satanás, para os asséculas, pelo aquilo que eles usam. Não tem conversa para eles. Tiago capítulo 5,16. Eu lembro que Satanás, ele usou uma pessoa lá na América, dizendo, não quero você aqui, vou te matar. Ele Satanás. Bom, a Bíblia fala para mim, eu li na Bíblia, está escrito, que o querer efetuar pertence a Deus. Se Deus quiser, você nunca vai tocar em mim. Se Deus quiser, você não vai me matar. Por quê? Se eu estou na mão dele, ninguém tira a pessoa da mão dele, que está com ele. Ninguém tira. Então, você pode até falar, você pode até projetar, você pode até usar as pessoas para tentar, mas quem pode livrar como o Senhor? Ninguém, só Ele pode livrar. Tiago 5,16.
Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Amém, irmãos? Então, a minha oração e a sua, irmão, nós estamos firmados na palavra, ela tem uma eficácia, um poder muito grande. Eu todo dia oro pelo pastor Cacá, eu oro para minha família, eu oro pelos irmãos aqui, meus irmãos, minha família aqui no Brasil, a igreja aqui, a igreja na face da terra, nossos irmãos na face da terra. Eu oro pelo presidente Bolsonaro, porque a Bíblia fala que temos que orar pelas autoridades. Se ele está lá, Deus permitiu que ele estivesse lá. Se ele fizer mau governo bom, é ele Deus, não interessa. A minha parte eu tenho que fazer, é orar por ele. É andar de acordo com a palavra que diz, orai pelas autoridades constituídas para que você viva em paz. Não é isso, irmão? Temos que viver em paz. Então eu oro. Não precisa ser oração longa. Você vai lá, ora, dobra o joelho, vai na presença do Pai, lê a Bíblia, você já está fortalecido, se alimentado. E aqui, vamos lá, a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 6. 1 João, capítulo 1, versículo 6 e 7. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como está na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, glória! O meu cunhado Roberto, ele tem a mente retardada, mas eu falo, Jesus, quem manda aqui, Beto, em casa? Jesus. E o diabo? O diabo aqui ele não pode. Por quê? O diabo não pode, Beto? Porque quem manda aqui é Jesus. Quem manda é Jesus. Amém, irmãos? A consequência será sempre afastamento e rebeldia, tudo quanto se refere ao Senhor e à sua igreja. Se o homem se afasta, a consequência vai ser rebeldia. É vida nova em Jesus Cristo. O pecador está morto em delitos e pecados. Sua alma sem Jesus está morta. Efésios 2:1. Efésios 2:1. Vamos ver aqui. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Mas o Espírito Santo gera nele a nova vida em Jesus Cristo. Vamos ver lá. 2 Coríntios, capítulo 5. Quando aceitamos Jesus, passa a habitar em nós o Espírito Santo, o Espírito de vida, o Espírito de luz, nosso guia, nosso professor. 2 Coríntios 5, 7. Pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Hoje, a humanidade foi criada, a televisão, a internet, criou uma humanidade que só crê naquilo que vê, está na televisão, na internet. Mas o evangelho é o contrário. Eu não vejo Jesus, mas eu creio que Jesus existe. Eu creio que Ele ressuscitou. Porque, irmão, já fui curado por Jesus de várias enfermidades. Contar um testemunho rápido aqui. Minha esposa não ficava grávida, com 14 anos, Deus me deu o Lucas, filho da promessa, depois deu o Luan, 2 filhos, tá bom. Ótimo. Então, eu tenho muito testemunho daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Posso falar com causa, provar aquilo que Deus pode fazer. Então, a fé é isso. Minha esposa falava, não vou. Vai, não vou. Vai, tira essa palavra negativa, vai. Às vezes os irmãos falam, eu conheço o Deus do impossível. Não, irmão, Deus não conhece o impossível. Eu conheço o Deus do possível. Concorda? Deus, para Ele, tudo é possível. Acho que a palavra impossível não tem. Se é que Deus tem um dicionário, não tem essa palavra para Ele. Ele só pensa se acontece. Lá em Gênesis, você vê lá, ele pensou, já aconteceu.
Deus já projeta, já faz, acabou. Amém, querido? Ele sopra, já acontece. Então, Deus, o nosso Deus é o Deus do possível. Aquilo que é impossível para mim, porque eu sou finito, eu sou fraco, sou pequeno. Ao Deus infinito, que é grande, é poderoso, é eterno, não foi criado, Ele é incriado, é um ser eterno, Ele subsiste por Ele mesmo. Nada é impossível para Ele. Se Ele diz para mim que eu posso, naquele que me fortalece, eu posso. Amém, queridos? Oh, glória! Por isso você tem que louvar esse Deus toda hora. Você está aqui, eu estou aqui hoje, glória a Deus, porque eu posso, porque Ele me deu vida. Eu posso estar aqui porque Ele me deu fôlego de vida. Eu posso estar aqui porque Ele me deu alegria de vida. Eu posso estar aqui porque Ele tem sustentado a minha vida. Ele tem cuidado de mim. Se eu fosse ver com os olhos, se fosse abrir os olhos espirituais, ver tanta luta que o inferno trava, que os anjos travam contra os demônios para tentar contra a minha vida, eu acho que eu não aguentaria. Mas Deus livra a gente que nem sabe quantos livramentos você tem. Quantos livramentos você tem durante a minha vida? Nossa, quantos acidentes que eu tive de carro, Deus me livrou. Atropelamento, livros de atropelamento. Tiro, pastor perto de mim aqui, nem pegou. Facada, jogaram faca, passou e não pegou nem mim. Livramento. Deus é o Deus que nos livra. Quem pode livrar o Senhor? Ninguém. O Senhor é aquele que pode nos livrar de todos os males. Glória a Deus. Vamos lá, Efésios 1:13. Vamos fazer, eu lembro muito do meu amigo pastor José Roberto. Se estiver assistindo, um abraço, querido. Vamos comer do rolo. Vamos comer do rolo. Vamos aqui alimentar a palavra de Deus. Maravilhoso livro é esse. Efésios capítulo 1, versículo 13. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, nele também, querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando eu aceito Jesus aqui, eu sou selado com... Então nós somos os selados. Quando o diabo olha na terra, ele sabe quem é o selado, aquele que tem o Espírito Santo. Ele já olha ali e fala, não mexe com aquele lá não, aquele lá é selado, aquele lá é separado, aquele lá as vestes dele é branca, aquele lá é cheio de fogo, aquele lá, o homem de branco lá não toca, que tem ciúme, não toca nele não, nem no fio de cabelo. Se tocar vai ver com ele, então não toca nele não. Não toca no meu filho não. Não toca na minha escolhida não. Não toca nos meus escolhidos não. Aleluia. E vamos lá para o meu xará Pedro. 1 Pedro capítulo 1. Esqueci esse Deus, Ele está aqui, está em todo lugar. Ele está aqui também nesta tarde gloriosa. 1 Pedro capítulo 13. Capítulo 1, versículo 1 Pedro 1, 3. Perdão, irmão. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém, queridos? Extraordinária misericórdia, não merecia nada, mas a sua misericórdia, quer dizer, seu amor infinito, né? Deus, quando Ele olha para você assim, Ele não olha para o seu pecado, Ele olha que você é uma alma que Ele criou. Oh, aleluia! Por isso que o diabo odeia, até aqueles que fazem a vontade dele, o diabo odeia, ele quer destruir, porque ele sabe que a qualquer momento aquela pessoa se clamar por Jesus, ele é salvo. Oh, glória! 23, versículo 23, 1 Pedro 1, 23. Fossem regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade.
Ô irmão, esse evangelho vai continuar valendo aqui, a palavra vai continuar valendo aqui, a Bíblia vai continuar valendo aqui e vai continuar valendo no milênio e na eternidade. Então a semente, por isso que é importante lançarmos a semente da palavra de Deus. Porque a minha obrigação é lançar. Quem vai dar crescimento é o Espírito Santo. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho um chamado, e eu me deixo que o Espírito Santo me conduza, eu vou lá e prego a palavra, não vou me preocupar, não, a minha parte eu fiz, eu preguei. Deixa que o Espírito Santo vai fazer a obra. O pastor Cacá, ele prega aqui, não está preocupado com o que vão achar, não. Por quê? Nós não temos que estar preocupado. Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Nós não somos nós mesmos, nós somos de Deus, somos instrumento de Deus para a casa de Deus, para que a casa de Deus cresça, para que a alma seja arrebatada no poder da palavra de Deus. E não há argumento contra essa palavra, quando ela toca no coração do homem, na divisão da alma do Espírito, ele fala lá dentro, lá no coração do homem, ele se rende aos pés de Jesus. Não é por eu saber falar bem, por ter curso de teologia, não, mas é o poder da palavra, é a unção do Espírito Santo que há na palavra, que vai tocar naquele pecador, vai fazer ele se humilhar diante de Deus, reconhecer os seus pecados e se dobrar diante de Deus. Por isso que eu faço minhas palavras, apóstolo Paulo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Oh, aleluia! Para nós encerrarmos, irmãos, não importa se és religioso, se você é rico, famoso, se tem boa formação cultural, tem diversas faculdades, fala várias línguas, se anda de limusine, se anda de jato particular, não interessa. Se ainda não aceitasse Jesus Cristo como Salvador, necessário te é nascer de novo. Como você pode nascer de novo? Aceitando a Jesus Cristo agora. Se você não aceitou ainda, você terá a vida eterna. Porque quem tem Jesus só morre fisicamente, não morre espiritualmente, porque a alma vai para Deus. Quem não tem Jesus vai morrer duas vezes, espiritualmente falando e fisicamente falando. Então, eu quero falar para você que eu não prego religião nem placa de igreja, eu prego Jesus. Vamos ver lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador, aleluia, e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, o homem. Então não existe medianeira, não existe outro santo, só existe um santo, um mediador. Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Religião não salva, a sua bondade não salva, a sua riqueza não salva. Salva é você aceitar Jesus, aquele que morreu. Deus ressuscitou, o Espírito Santo ressuscitou o terceiro dia. Ele está dentro do Pai, intercedendo por nós. E o Espírito Santo está aqui, fazendo nós lermos essa palavra e praticarmos para ir morar lá com Ele na glória. Ele está lá aguardando o dia que Deus dá a ordem: vai lá buscar a minha igreja, vai lá buscar meu povo, meu filho. Ele vai: vou, papai, vai vir com alegria. Os anjos já pôs o brilho na corneta, já afinou a corneta, já estão tudo ensaiado para o grande dia que o mundo verá. Será o maior evento no mundo. O crente vai desaparecer da face da terra. Vou inventar um monte de história, mas a consciência, eles vão estar certos que foi os crentes que foi ressuscitado. Pode inventar um monte de teoria, mas vai saber que era Jesus, que dizia que ele vinha buscar o seu povo. Estão lá em Apocalipse: aquele que vem não tardará, aquele que vem virá. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, existe só um mediador. E eu quero aqui ler ainda alguns versículos que é muito importante.
Atos 2:38. Porque, irmão, o que eu estou falando aqui desse não é registrado. E eu estou falando aqui a palavra de Deus. Esse culto está sendo registrado no céu. 2:38. Atos 2:38. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, quando você aceita Jesus, você recebe, passa a habitar em você o Espírito Santo de Deus. Terceira pessoa do Deus Trino, Deus único. Oh, aleluia! Então, você que não aceitou Jesus ainda, eu vou fazer um convite para você. Um convite que o Zé de Paulo eternizou no hino. A melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus. Eu faço minhas palavras. A melhor coisa que eu fiz na minha vida, fui criado na igreja, mas um dia, com 18 anos, aceitei Jesus, com convicção e certeza que era um caminho que era melhor. Estudei várias religiões, participei de algumas coisas do mundo, mas eu não me sentia confortável. Eu vim encontrar conforto e libertação para a minha alma aos pés de Jesus. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Porque tudo que tenho foi Jesus que me deu. E tudo que Jesus dá é duradouro e é bom. Oh, glória a Jesus, aleluia. Eu tenho um nome que está lá no livro da vida, um nome diferente do meu aqui, do brasileiro, porque eu tenho dupla de cidadania. Eu tenho a brasileira e tenho a cristã, a celestial. Amém, queridos? Meu nome no livro da vida, lá no Apocalipse, fala dos livros. Um dos livros os livros registra obras e outro livro não tem seu nome, salvo. O inimigo tenta apagar, mas ele não vai conseguir. Porque se eu estou com Jesus, estou firmado na rocha de vitória. Então, você vai fazer uma confissão comigo aqui, Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca confessar que Jesus é o Senhor, e queres em teu coração, quer dizer, na sua mente, no seu intelecto, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Com o coração, ou seja, com a mente, com o entendimento da sua mente, se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê, jamais será decepcionado, jamais será esquecido, jamais será deixado para trás, mas sim chamado para as mansões celestiais. O versículo 13, porque todo aquele que invocar, aquele que chamar, clamar, o nome do Senhor será salvo. Oh, aleluia. Eu não sou melhor que ninguém. Nós, perante Deus, somos todos iguais. Mas há uma separação entre os escolhidos e os não escolhidos. Deus veio para todos. Oh, aleluia. Então, irmãos, é isso. Se hoje você ouviu a voz de Deus, falando de Jesus Cristo, o Evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus, palavra escrita. Se você crê nesse Deus que ressuscitou Jesus, que nós falamos aqui hoje, o qual o Espírito Santo está presente aqui. Quando eu abro a Bíblia e começo a ler a Bíblia, o Espírito Santo está aqui. Ele é o único autor do livro bíblico que está presente quando você lê, é o Espírito Santo. Porque, posso provar para você, um dia eu tinha que tomar uma decisão. Eu orei a Deus, falei, Deus, me fala na palavra, o que eu devo fazer? Eu abri a Bíblia, o versículo faz assim, 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 assim. Eu fiz, e hoje eu sou grato a Deus, porque tomei a decisão orientada pelo Espírito Santo de Deus através da palavra. Fechado?
livro comum, aberto, é a boca de Deus falando. Essa palavra veio da mente de Deus. Por isso que ela é dura até hoje, porque a Bíblia fala, e Deus não deixou escrito, Deus mandou deixar escrito, Ele zela para que as suas palavras se cumpram. Se você ler Apocalipse, tudo que está acontecendo no mundo é cumprimento da palavra. Então Jesus está para vir. Essa porta da graça vai fechar um dia. Jesus vai tirar a igreja e o Espírito Santo. Aí você pode ser salvo durante a tribulação, mas aí você não vai poder negar Jesus. Se você não negar, eles vão te matar. Então você vai ser salvo dando a sua própria vida, porque se você negar Jesus durante a tribulação, é condenação eterna, não tem como. Então hoje você tem liberdade, hoje você está aqui, você pode tomar uma decisão. Não importa seu amigo, seu parente, a salvação é individual. Não importa se seu pai é pastor, seu pastor não pode salvar seu filho, pastora não pode salvar sua filha, assim por diante. Salvação é individual, você e Deus. Lembra daquele ladrão na cruz lá? Um é escarnecedor, representa o mundo. O outro é aquele que representa o mundo que precisa de Jesus. Falou, Jesus, nós somos culpados, estamos merecendo o que estamos fazendo, mas tu és inocente. Mas lembra-te de mim no teu reino. Lembra-te de mim. Ele teve o quê? Arrependimento. Não é remorso. Remorso é uma coisa que é diferente de arrependimento. Remorso, você remói e depois continua fazendo a mesma coisa errada. Arrependimento é arrepender e não fazer mais. Por isso que Paulo fala, arrependei-vos. Deixai, quer dizer, deixai o pecado. Deixai a vida velha e ter uma vida nova em Cristo Jesus. Então você que está me ouvindo, que ainda não aceitou Jesus. Jesus não é religião, Jesus é salvação. Jesus não é o templo feito por mão de homens. Aqui, Jesus, Ele é a própria vida. Ele é o Rei eterno. Ele é aquele que guarda, aquele que tem poder e autoridade sobre a vida, aquele que pode curar qualquer tipo de enfermidade. Tudo é possível. Eu não sei se você tem alguma enfermidade, mas você pode aceitar Jesus agora, e Ele pode te presentear com a cura da sua enfermidade. Porque a Bíblia fala, se você crer, verás a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a cura, é a libertação, é a sua presença do Espírito Santo na nossa vida. Então diz assim, eu aceito Jesus hoje como suficiente salvador da minha vida. E Jesus segura em minhas mãos, para que eu possa cada dia mais ler a sua palavra, guardar a sua palavra na minha mente, para não pecar contra ti, e firmar meus passos na palavra, para que naquele dia, quando soar as trombetas nas nuvens, o Senhor e os anjos, eu irei com a igreja, a grande família será reunida nas nuvens. Então eu aceito Jesus hoje como o único e suficiente Salvador da minha vida. Então Deus abençoe e te digo, a melhor coisa, a melhor decisão do homem pode ter é aceitar Jesus para a vida eterna. Amém. Deus abençoe. Continua orando por mim. Muito obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, pastor Lírcio. E é muito sério, né? Interessante. Às vezes a gente lê. E João 3, tanto é que é o tema, né, esse ano da nossa igreja. Jesus respondeu, João 3:3, né? Verdadeiramente digo-lhe isto, se alguém não nascer de novo, nunca. Sabe o que significa nunca? Nunca. Nunca significa nunca. Nunca poderá ver o reino de Deus. Eu ainda iria até mais longe. Não só aquele que tem que aceitar Jesus, mas aquele que tem que nascer de novo. Este é o grande apelo do dia de hoje. Se ainda a tua vontade prevalece, se você não consegue ainda renunciar o teu instinto natural, a tua natureza humana, se você não consegue recuar, se você acha que só você está certo, que só você pode, só você deve,
se só pode ser dessa forma. Se você não amar, porque o mesmo João que escreve o próprio Evangelho, quando você vai ler as cartas, ele diz que se você não ama a pessoa, sabe, é fácil amar meu filho, minha filha, minha esposa, os pais, os irmãos, mas amar aquele que está me perseguindo. Mas como eu posso amar? Amando, respeitando, entendendo que a tua luta não é contra esta vida, esta pessoa. É contra os principados, as potestades. Há uma malignidade no mundo espiritual, nos lugares celestiais que influenciam pessoas que não têm Jesus, que não têm Deus. Se já influencia quem tem, imagina quem não tem. Então, às vezes, quando a palavra de Deus fala lá em Gálatas 5:22, que você precisa deixar o Espírito Santo dominar o teu eu, e você, através desta dominação do Espírito Santo, ser escravo de Deus, escravo de Cristo, escravo do Espírito Santo, você tem que entender que você não é mais a mesma pessoa, você não pode mais agir da forma como o mundo age, e não é isso que temos visto. E muitas vezes nós fazemos igual. Muitas vezes é necessário nascer de novo, não só quando eu aceito Cristo e achar que eu nasci, não, é todo dia, é constantemente, diariamente. O nascer de novo é na hora que eu vou responder algo que vem contrário ao meu querer. Aquele que não negar a si mesmo. Eu acredito que nós estaremos pregando isso, pastor Lício, até o final da nossa vida. Sabe por quê? Porque Jesus disse que se eu não nascer de novo, eu não estou falando você, estou falando eu, nunca poderei ver o reino de Deus. Nunca. É que Deus tem uma graça e uma misericórdia tão grande que Ele consegue me amar do jeito que eu sou. Chato, arrogante. A gente às vezes a gente se acha, eu sou tal. Somos nada não. Uma unha encravada te derruba. Uma gripe. Então, queridos, fica esta mensagem e que a gente possa hoje receber do Espírito Santo essa grande mudança. Se é aceitar a Cristo, eu acredito que muitos já aceitaram. Alguns vão assistir e vão aceitar. Que não receberam ainda Cristo, não confessaram. Mas nós que confessamos, é necessário nascer de novo. É necessário. Amém? Lembrando que sexta tem culto de oração, se puder vir, venha. No domingo às 10 o nosso culto, às 17 horas na Lapa, às 10 aqui, na sede. Depois tem segunda-feira oração, às 8 da manhã aí. Na quarta-feira, às 4 horas, um culto onde a gente traz uma palavra. Às vezes é um ensino, às vezes é uma advertência, às vezes é uma correção, seja aquilo que o Espírito Santo tem colocado. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa ter uma quarta-feira maravilhosa. Ore mais, leia mais a Bíblia, viva mais Jesus, domine o seu eu, anula tudo isso, ame o próximo, que é isso que importa. Esquece as diferenças, isso tudo vai. A hora que você fechar teus olhos e Deus te chamar, acabou tudo isso. Toda a tua ideologia, tudo que você pensava, aquilo que eu creio, aquilo que deve ser. O Senhor está no controle e no comando de tudo. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Deus abençoe. Na paz do Senhor Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito, vem
Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Diga, eu quero conhecer mais de ti. Diga, cante, vamos. Quero conhecer mais de ti. Levante as suas mãos e cante. Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Desça para ele descer aqui. Espírito vem. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito, diga, incendeia, incendeia. Vamos queimar por ele, vamos queimar por ele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia.